De todo o país realizam um mutirão hoje para reduzir as filas do SUS. Serão mais de 29 mil atendimentos. E o presidente Lula está lá na sede da EBSER, aqui em Brasília, que administra os hospitais universitários e acompanha de perto o atendimento à população. Vamos acompanhar. A degeneração macular. No caso dele, é a doença exudativa e a gente consegue, com o tratamento contínuo dessas dimensões, fazer com que um paciente saia do estado de cegueira para voltar a ter uma visão normal. Se não fosse esse mutirão, eu realmente não sei, acho que eu já estaria dependendo de outras pessoas. Eu tive câncer de mama há 14 anos, então a gente sempre está acompanhando. Eu não sabia que ia ter esse mutirão. Eu chamei, me identifiquei, falei que era o dia E, que era o momento, em que eu iria atender. E ela agradeceu muito e eu expliquei. Aqui é um hospital escola e a gente somos os professores que ensinamos os alunos. Que atendimento, uma presteza. Eu fiquei muito emocionada, sério mesmo. Ela realmente agradeceu e pediu que a gente continuasse ensinando. Participar de um mutirão é uma sensação sempre muito boa, saber que a gente está podendo ajudar o próximo ali. A possibilidade da gente ampliar o acesso do usuário ao especialista é sempre uma excelente oportunidade. É isso aí, presidente. São 45 hospitais universitários. Queria saudar aqui o nosso vice-presidente Alckmin, ministro Camilo, Arthur Quioro, nossos grandes parceiros, parlamentares estão aqui. Chico Vigilante, Rafael, Hollenberg, senadora Leila, os nossos ministros. E a gente vai dar uma pequena amostra aqui, presidente, por região do que está acontecendo em todo o país hoje. Vamos começar lá por Belém do Pará, onde tem inclusive o nosso ministro Jader Filho, que está acompanhando junto conosco. Lá são mais de 1.300 cirurgias, exames, consultas que estão acontecendo. Presidente, está o nosso reitor da Universidade Federal do Pará, está a nossa vice-reitora, e a gente vai passar a palavra aqui para Regina Feio Barroso, que está ali, que é a superintendente do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará, para contar um pouco para a gente o que está acontecendo aí no Pará. Fala, Regina. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, minha primeira-dama Janja, e todos meus queridos ministros da Educação, ministro da Saúde, meu querido ministro Padilha, e o nosso presidente Arthur Quioro. Bom, o Complexo da Federal do Pará tem 2 hospitais. É um complexo, o Hospital Betina Ferro de Souza e o Hospital João de Barros Barreto. Nós estamos com mais de 1.300 procedimentos, inclusive nós estamos fazendo hoje implante coclear, que é o único hospital da região da Amazônia Legal que faz esse implante coclear, que é feito para crianças que ainda nunca tiveram oportunidade de escutar. E aí eu queria também reafirmar o compromisso deste complexo com o ministro da Saúde e com a EBSER, para que todos os mutirões eles venham a ter o objetivo de reduzir a fila dessas pessoas que estão esperando no SUS. Então, esse é o objetivo de um hospital universitário. Aqui nós estamos com diversos profissionais, inclusive com residentes. Essa é a nossa missão. Então, eu agradeço muito. Acho que o governo tem uma única oportunidade com isso, da gente refazer essa redução de filas. É uma missão que nós temos. Os hospitais universitários são hospitais exclusivamente SUS e nós estamos aqui para atender da melhor forma possível o nosso usuário. Parabéns, presidente Lula,
Parabéns, ministra Padilha. Parabéns, ministro da Educação, Camilo Santana, e ao nosso presidente Arthur Quioro, que sabe fazer essa relação para que os hospitais universitários sejam utilizados da melhor forma possível para que o nosso usuário do SUS seja perfeitamente atendido. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Regina. Estão lá também, presidente, eu estou vendo ali o secretário municipal de saúde de Belém, a secretária adjunta do Estado do Pará, doutora Heloísa Guimarães. O ministro Jader Filho já pegou o microfone e vai querer falar, é isso, Jader? Fala aí. Ministro Camilo. Primeiro, só para saudar o presidente Lula, a nossa primeira-dama Janja, você, Padilha, você, Camilo, e aí o Arthur Quioro, nosso vice-presidente Alckmin aqui, estamos aqui também, o Bordalo está aqui, Padilha aqui, o nosso reitor Gilmar, aqui, tem aqui representante a nossa prefeita Gilma, mas quero aqui primeiro parabenizar. Presidente, eu estive conversando com o Max, que esteve agora, estava na tomografia, fazendo o acompanhamento dele de câncer, feito aqui no hospital. Aqui são diversos exames que estão sendo feitos, ultrassom, cirurgia de vesícula, como disse a professora, a questão do implante coclear, enfim, tem um mutirão muito grande aqui, saudando também a Lena, a professora Rita, e aqui, presidente, em Belém, você pode ter certeza, são 1.300 pessoas que estavam aguardando ansiosamente, e graças ao seu governo e a esse dia especial, nós estamos podendo aqui destravar a fila e atender as famílias. Parabéns, presidente Lula, parabéns, Camilo, parabéns a você, Padilha, e a todos que estão realizando pelo Brasil esse momento tão especial aqui de atendimento às famílias brasileiras. Muito bom, Jader Filho. Lá do Belém do Pará, nós vamos para Belo Horizonte, estamos ali no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou vendo ali a reitora Sandra, estou vendo a secretária nacional do Ministério da Saúde, Anistela Haddad, o Daniel Beltrame, que é vice-presidente da EBSER, está a Má Flávia, que é superintendente do Ministério da Saúde. Vamos passar a palavra aqui. A Anistela Haddad já pegou o microfone ali, vamos passar para a nossa secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, está junto com a reitora Sandra. Fala aí, Ana. Muito bom dia, ministro Padilha. Já fez a nominata aqui da região, né? Então está aqui também o nosso superintendente do Hospital das Clínicas, professor Alexandre Ribeiro. Temos várias pessoas, docentes, diretores aqui das faculdades de medicina e enfermagem. E aqui em Minas, importante dizer e saudar o presidente Lula, a querida primeira-dama Janja, o vice-presidente Alckmin, Arthur Quioro, nosso presidente da EBSER e ministro Camilo Santana. Aqui em Minas, nós temos 4 universidades participando, além da UFMG, nós temos a UFO, Uberlândia, a Federal de Uberlândia, o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas do Triângulo Mineiro, da Federal do Triângulo Mineiro e de Juiz de Fora. E nós fizemos a visita aqui pelo hospital, o hospital está cheio, é impressionante, junto com a reitora, com a equipe aqui, a gente percebeu o envolvimento, todos felizes de estarem trabalhando aqui hoje, muitas cirurgias já realizadas, em realização, e eu queria destacar aqui, além dos dados gerais de Minas, 2.267 procedimentos, sendo 185 cirurgias eletivas, 1.290 exames especializados em terapias e 782 consultas especializadas. E o HC da UFMG, estão aqui o Núcleo de Telesaúde, a doutora Cris, a doutora Lidiane. Desde de manhã até agora, já foram realizados 715 laudos de eletrocardiogramas em rede com municípios do interior do Estado. Muito bom, secretária Anistela Haddad. Não sei se a reitora Sandra quer falar, fazer uma saudação ao presidente Lula aqui, reitora. Anistela Haddad, não sei se a reitora Sandra quer falar, fazer uma saudação ao presidente Lula aqui, reitora.
Senhor presidente, um prazer estar aqui. Janja, ministro Camilo, nosso ministro da Saúde, Padilha, Chioro, uma enorme satisfação podermos participar dessa ação tão importante para o povo brasileiro e também para as nossas universidades. Somos universidades públicas e temos um compromisso com o povo brasileiro. E o nosso Hospital das Clínicas, da UFMG, sob gestão da EBSER, está contribuindo enormemente com esse momento. Então, para nós, é uma enorme satisfação. Parabéns a todas as pessoas que estão participando com muita alegria desse mutirão tão importante para o nosso país. Parabéns aí ao governo federal que fez essa força-tarefa tão importante para o povo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Sandra. Um abraço a todos aí de Minas, de todos os hospitais, de Uberlândia, Triângulo Mineiro e da Universidade de Juiz de Fora, além do HC de Belo Horizonte. Vamos agora para a São Luís do Maranhão, presidente. Lá no Hospital Universitário Federal da Universidade Federal do Maranhão, são mais de 2.341 procedimentos entre cirurgias e exames. Está ali a nossa superintendente, a Joyce, que é uma grande líder ali no hospital. Inclusive, a gente quer programar para o senhor ir lá visitar o hospital. Está ali o professor Fernando, que é o reitor da Universidade Federal do Maranhão. Está o Felipe Proenço, que é o secretário de Gestão de Trabalho, Educação e Saúde do nosso Ministério da Saúde. Está a Ana Caroline, que é secretária municipal de Educação de São Luís. Passar a palavra ali, está o Felipe Proenço, já com o microfone na mão. Fala aí, Felipe, como que aconteceram as coisas aí no Maranhão. Obrigado, ministro Padilha. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, primeira-dama Janja, vice-presidente Alckmin, cumprimentar também o ministro Camilo, presidente da EBSER, Arthur Chioro, dizer que estamos num dia muito movimentado aqui em São Luís do Maranhão. Estamos no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, onde são mais de 2.300 procedimentos. Só de cirurgias, são 152 cirurgias, pelo menos, que estão sendo realizadas. A gente pode acompanhar aqui na área de oftalmologia, na área de cirurgia geral, assim como todos os atendimentos de exames que estão sendo feitos, a exemplo de também tomografias, ressonâncias. Então, dia bastante movimentado aqui no hospital. Estou também com a Luciana, que é diretora da EBSER, a Marina, que é da Secretaria Estadual de Saúde, além de todos que já foram citados aqui, e dizer que essa grande mobilização está diminuindo o tempo de espera. A gente pôde conversar com muitas pessoas aqui, o quanto elas estavam aguardando por esse momento que foi efetivado hoje, nesse dia aí da EBSER. É um destaque aqui no Maranhão também, porque agora tem provimento de médicos especialistas, são mais médicos especialistas que estão indo para o interior, 39 que estão chegando nessa semana, com o apoio dos hospitais universitários, com o apoio aqui do Hospital Universitário do Maranhão também, que vai estar realizando a mentoria. Então, temos uma grande alegria de dizer que agora tem especialistas aqui no Maranhão. Boa, Felipe. Vamos passar agora para Goiânia, aqui pertinho, presidente. Está ali a reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita. Está o Zé Garcia, que é o superintendente do Hospital das Clínicas da Federal de Goiás. Está o doutor Newton, que é o nosso secretário executivo adjunto. Está o doutor Olavo Noleto ali, presidente, com o microfone na mão, que é o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E está o secretário municipal de saúde, o Luiz Gaspar, que eu estou vendo ali, uma grande parceria em Goiânia. Lá no HC da Federal de Goiás, são mais de 2.070 procedimentos entre cirurgias, exames e consultas que estão sendo realizadas. O Olavo está com o microfone aí. Fala, Olavo, conta um pouco para a gente como que aconteceu aí. Bom dia, ministro Padilha, ministro Camilo, presidente Lula, companheira, primeira-dama Janja, mandando um abraço para todos aí presentes, presidente Chioro. Olha, eu estou com um time de estrelas aqui da saúde do estado de Goiás, ao lado da nossa reitora Angelita. A reitora Angelita, que é um bastião aqui, um símbolo da universidade. O nosso ex-reitor Edivar também, ministro Padilha. O Newton aqui, que é o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde. Mas me permitam apresentar o nosso diretor do maior hospital universitário do Centro-Oeste, de todo o Centro-Oeste, o nosso Zé Garcia. O presidente, o Zé Garcia,
além de ser o nosso xodó aqui, eleito e reeleito por muitas vezes aqui na Universidade Federal, ele é irmão do nosso saudoso Paulo Garcia. Então a gente se emociona muito quando está do lado dele aqui, presidente, e mandando um abraço fervoroso para o senhor. Estamos aqui com o venerando, com os representantes da saúde do estado e do município, e eu tenho um corpo aqui do Hospital das Clínicas aqui com a gente, acompanhando, e para dar um abraço, todo mundo mandando um abraço para vocês aí. Não está todo mundo, sabe por quê? Porque eles estão lá em cima, atendendo as pessoas. Nós estamos falando de 2.049 procedimentos. Esse aqui, presidente, é o hospital que fez a primeira experiência de tratamento de tumor de laringe, com inteligência artificial, com processamento, com muita ciência, e também eletrodos para obesidade. A primeira experiência do mundo. Esse hospital aqui, ele realmente é um legado, é um patrimônio dos goianos. São 2.049 procedimentos, como eu já falei, são 54 cirurgias eletivas, oncológica, mama, urológicas, ortopédicas, cabeça e pescoço, neurológicas e pequenas cirurgias. Estamos falando de 1.760 procedimentos de exames e especializados em terapias. Então a universidade atendeu o chamado, o corpo médico, técnico, enfermagem aqui do hospital atendeu o chamado. Esse mutirão já é o dobro do mutirão anterior, já é o dobro de tamanho, e a gente precisa muito agradecer eles aqui por esse esforço gigantesco. A universidade foi chamada e a universidade atendeu. E, presidente, eu estou aqui do lado da reitora Angelita, e a reitora tem um pequeno recado para o senhor. Presidente, eu quero, querida Janja, ministro Camilo, ministro Padilha, eu e o Arthur Quioro, nosso presidente da EBSER, quero muito, assim, em nome aqui da comunidade acadêmica, dos mais de 400 profissionais e estudantes que estão aqui trabalhando hoje nesse mutirão, com muita alegria e com muita confiança na política pública brasileira para superar as filas no SUS. Eu quero, em nome de toda essa comunidade, agradecer muito, com muita emoção, e dizer que a UFG e o HC estão à disposição para implementar as políticas estratégicas do país. Estamos prontos para atender ao chamado do presidente da República para fazer o que precisa ser feito para transformar a realidade desse país, para superar as desigualdades e para acabar com as filas no SUS. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Vamos passar agora para o nosso último ponto aqui, para ter essa amostra dos hospitais lá em Curitiba, onde está a nossa ministra Gleice Hoffmann, está o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, secretária de Vigilância, Mariângela, está o reitor da universidade, professor Marcos, está o superintendente do HC, aí da Federal do Paraná, o doutor Adonis, e o Luiz Armando Ertal, que é superintendente estadual do Ministério da Saúde. Estou vendo o Vanhone ali também, estou vendo a diretora Odete, que é diretora da EBSER. Massuda. Odete, que é diretora da EBSER. Massuda. Ministro Padilha, bom dia, presidente Lula, nossa querida primeira-dama Janja. Queria cumprimentar também o ministro Camilo, nosso querido presidente da EBSER, Arthur Quioro. Então aqui é uma honra enorme estar aqui, presidente Lula, universidade onde me formei médico, poder estar aqui participando desse mutirão tão importante. Para 2.400 famílias, presidente Lula, o tempo de espera acabou. Estão tendo acesso hoje a consultas, exames, cirurgias. A maior parte das cirurgias realizadas aqui são cirurgias pediátricas. E também é bom voltar para Curitiba e para o Paraná e ver o efeito do programa Agora Tem Especialistas aqui na nossa cidade, no nosso estado. Só para passar, presidente, números importantes. A gente tinha 200.000 pessoas na fila de espera no começo do ano. Esse número já caiu para 120.000. O tempo de espera médio para consulta com especialista reduziu de 60 para 49 dias. Então, esse mutirão se soma com todas as ações que o senhor colocou na agenda. Eu, como médico sanitarista, só tenho a agradecer ao senhor
nos 35 anos de SUS, a gente colocou a agenda da atenção especializada de maneira definitiva na agenda do SUS por conta do seu pedido, da sua determinação. Muito obrigado. Passar aqui a palavra para a ministra Gleice. Bom dia, presidente Janja, Padilha, nosso ministro Camilo, também nosso presidente da EBSER. Queria primeiro parabenizar esse programa, porque, como disse aqui o Adriano, os resultados são muito expressivos. E aqui no HC, esse hospital, que é de 1961, um dos maiores hospitais de referência de atendimento do SUS, na primeira rodada que foi feito, de agora tem especialistas, foram cerca de 400 procedimentos, agora serão 2.500 procedimentos, quintuplicou, e o nosso reitor falou que no próximo deve dobrar esse número, então o HC está muito comprometido. E eu queria também cumprimentar aqui os deputados Elton Welter, Lenir de Assis, que estão nos acompanhando, Vagnoni, nosso vereador, e agradecer muito aí a todo o esforço da equipe do HC e a todo o esforço da saúde e da educação, porque com certeza esse vai ser um dos programas de maior destaque na área de saúde desse seu governo, presidente. Parabéns. Muito bom. Vice-presidente Alckmin, querida primeira-dama Janja, que é a nossa grande parceira no debate da saúde, uma das que pediu para o Implanon vir para o SUS, e esse ano a gente já vai distribuir o Implanon para mais de 1,5 milhão de mulheres, para receber pelo SUS. Agora também a vacina que protege gestantes, sobretudo recém-nascido, da bronquiolite, também 1.800.000 doses. Esse ano uma vacina que custa de R$2.000 a R$4.000 na clínica privada. Esse ano vai ser entregue de graça no Sistema Único de Saúde. E passar a palavra aqui para o nosso querido Arthur Quioro, nosso presidente da EBSER, falar um pouco do balanço aí, que ontem era mais de 29 mil, mas hoje já ultrapassou, né? De ontem para hoje, presidente. Já teve mais equipes que aderiram, que fizeram mais cirurgias. Conta um pouco aí para o presidente, para todo mundo aí, Arthur. Bom dia a todos, presidente Lula, Janja, nosso vice-presidente, reitora, nossa superintendente Fátima, meu ministro Camilo Santana. Olha, muito rapidamente, eu acho que é preciso destacar que nós, neste dia aí, EBSER em Ação, agora tem especialista nos 45 hospitais universitários federais brasileiros, neste compromisso da universidade pública, da ciência brasileira, nesse compromisso dos hospitais universitários, do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, para que essa pauta prioritária do povo brasileiro possa ser encontrada, nós planejamos inicialmente 29 mil atendimentos, mais de 1.900 cirurgias, 4.500 consultas especializadas e milhares de procedimentos, de exames complementares, fundamentais para tirar os brasileiros dessa fila de espera. Mas a nossa surpresa é muito grande, porque, primeiro, a demanda do povo brasileiro é muito grande, e, segundo, a resposta que as nossas equipes, e aí o nosso agradecimento, ministro Camilo, a todas as universidades federais brasileiras, a todos os reitores e reitoras, a todas as nossas equipes, não apenas da EBSER, do Ministério da Saúde, do MEC, dos nossos hospitais universitários que transformaram esse dia em realidade. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Hoje aqui, na UNB, no nosso Hospital Universitário da UNB, nós tínhamos programado 223 cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que não são de urgência. Isso é muita coisa para um único dia. Mas nós tínhamos 192 cirurgias oftalmológicas. Para nossa surpresa, dada o empenho da equipe, a procura da população, nós estamos fazendo 280 cirurgias oftalmológicas. Então, a nossa programação de 223 consultas já ultrapassou as 300 cirurgias só nesse hospital, e isso está acontecendo no Brasil. Eu quero só, sem alongar aqui a minha intervenção, só dizer o seguinte: nós assumimos um compromisso com o Ministério da Saúde, com o presidente Lula, de não apenas realizar 3 grandes dias, ou seja, 3 grandes mutirões esse ano, o primeiro em julho, que nós já realizamos, este agora, e um em dezembro, mas em aumentar a produção cirúrgica dos nossos hospitais universitários em 40%. Isso significa números, mas na vida das pessoas significa a chance de viver com dignidade. Muitas vezes de ter o seu diagnóstico feito no momento certo,
para que as pessoas possam ser curadas dos problemas de saúde ou ter minimizado os seus problemas. Então, assim, em nome de toda a rede EBSER, de todos os trabalhadores, do HUB, da Universidade de Brasília, mas de todos nós que estamos envolvidos nesse esforço, agora tem especialista de verdade nos 45 hospitais universitários que estão presentes em todo o Brasil. Muito obrigado. Olha aí. Agradecer em nome do Ministério da Saúde, todos os hospitais universitários federais. É o maior mutirão nacional já feito na história do Sistema Único de Saúde, de cirurgias, de exames e diagnósticos. E certamente, como o Arthur falou, a rede EBSER vai também bater o recorde de cirurgias realizadas ao longo do ano, né, Arthur? Com essa meta aí de 40%. E tem uma outra novidade, viu, presidente? Está aqui o pessoal da 99. O que a 99 fez? Ela cedeu para os pacientes e familiares que hoje pediram o aplicativo para vir para o hospital, para vir para o atendimento, se custasse até R$150 o deslocamento, foi de graça, teve um desconto aí, então quero agradecer muito. E estão ajudando aí, agora tem especialistas também para facilitar o acesso do pessoal aos atendimentos. Passar a palavra aqui para o nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Doutor Padilha aqui. Professor Camilo. Bom, eu queria cumprimentar o presidente Lula, primeira-dama, meu querido colega Padilha, ministro, em nome dos ministros aqui presentes, Macaé e Márcio, meu caro vice-presidente, reitora Rosana, diretora superintendente Maria Fátima, ex-governador Hollenberg, minha querida senadora Leila, enfim, em nome de todos. Mas, presidente, mais do que falar em números, são 3.610 pessoas envolvidas hoje nesse mutirão do segundo dia do Dia é falar de pessoas. O que o senhor está fazendo é trazer dignidade e oportunidade para pessoas, inclusive, que demoram, esperam 6 meses, esperam até mais de 1 ano ou mais para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para fazer uma consulta. Então, quando o senhor cria o programa Mais Especialistas, é dar oportunidade para que as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde possam ter oportunidade para os seus filhos, para os seus pais, para o povo brasileiro. E é importante lembrar que são 45 hospitais universitários públicos do SUS, isso é importante a população saber, é a maior rede de hospitais públicos do hemisfério, do sul global, como ele diz agora, do sul global, que hoje presta esse serviço nesse dia de mutirão, hoje aqui em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros. E são hospitais que não são só, são hospitais, lembrar que são hospitais de ensino, hospitais de pesquisa, hospitais que formam profissionais de saúde para o Brasil e para a nossa nação. Então, presidente, parabéns, presidente, o ministro Padilha. Quando o presidente Lula assumiu e nos convidou para ser ministro da Educação, uma das determinações é que todas as ações da educação que tivessem relação com a questão da saúde fossem discutidos com o Ministério da Saúde. Seja o Revalida, seja as residências médicas, seja a autorização de novos cursos na área da saúde, seja um novo marco regulatório que o senhor criou em relação ao ensino à distância, que nenhum curso de saúde nesse país pode ser mais feita à distância. Isso foi uma ação importante que o presidente Lula tomou. Então, parabéns, mas eu quero aqui encerrar agradecendo a todos os reitores e reitoras que estão aqui ao vivo em Belém, em Belo Horizonte, em São Luís, em Goiânia, em Curitiba, em todos os estados desse país. Agradecer a todos os servidores profissionais da EBSER, das universidades públicas desse país, pelo que vocês estão fazendo hoje, garantindo dignidade e oportunidade, cuidando das pessoas, que é o que sempre o presidente nos ensina. Governar é cuidar das pessoas. Portanto, viva aí o Dia e viva os mais especialistas. Muito obrigado. Muito bom, ministro Camilo. Não sei se todo mundo sabe, dia 19 de setembro está chegando e é o dia que a gente comemora 35 anos da Lei Orgânica do SUS, que criou o SUS. E não sei, viu, Leila, Hollenberg, Rafael, Chico Vigilante, Macaé, Márcio, se vocês sabem ou não, mas quem foi o relator da Lei Orgânica do SUS? O atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então eu quero passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente, anestesiologista, acupunturista, relator da Lei Orgânica do SUS e nosso vice-presidente da República tem que falar aqui. Presidente Lula, Janja, ministros, Camilo, o Quioro, doutor Padilha, nossos reitoras, diretores, todas as equipes. O presidente Lula foi constituinte
E foi na Constituição de 88 que se estabeleceu a Seguridade Social, um tripé: saúde, previdência e assistência social. E lá nasceu o SUS, na Constituição de 88. E a gente vê aqui os resultados. Isso é um exemplo para o mundo. Sistema Único de Saúde com equidade, não tem tratamento privilegiado, com gratuidade, com universalidade para todos e integralidade. Vai a vacina ao transplante de coração. E nesse belíssimo mutirão, doutor Padilha, acelerando especialidades, exames e cirurgias. Se precisarem de um modesto anestesista, estamos à disposição. Bom trabalho. No próximo mutirão já temos mais um anestesista. O senhor sabe que anestesista é uma figura procurada. Se tem anestesista por aí, a gente puxa logo para o centro cirúrgico, né, Arthur? Fecha agora. A EBSER é contrato rápido, CLT, viu, vice-presidente? Não precisa, é rápido. Senhor presidente, a gente queria muito agradecer o senhor, a mobilização do governo e passar a palavra para o senhor. A gente sabe, quando a gente lançou esse programa, o senhor tinha dito que era o sonho da sua vida esse programa, agora tem especialista, então a gente vai, aos poucos, transformando ele em realidade. Hoje o senhor viu uma das ações dele, que é a mobilização dos nossos hospitais universitários federais. O senhor sabe, o senhor já presenciou os primeiros pacientes do SUS sendo atendidos nos hospitais privados de plano de saúde pelo Agora Tem Especialistas. Mais de 190 hospitais privados, presidente, já se manifestaram interesse de participar do programa também. O senhor já presenciou os pacientes do SUS sendo atendidos nos hospitais de plano de saúde, e hoje o senhor viu aqui os hospitais universitários, e vai ver muito mais, porque o programa tem outras ações. A próxima agenda que o senhor vai ser das carretas circulando pelo país, né? Depois a gente vai fazer uma agenda com o senhor da saúde dos caminhoneiros e continuar as ações do Agora Tem Especialista. Passa a palavra para o senhor então, presidente. Padilha, antes de falar do mutirão, eu queria dizer para o Alckmin que eu estou precisando fazer acupuntura. Então, a minha bursite voltou e o meu Gu morreu. O Gu era um chinês que fazia acupuntura aqui, mas ele morreu. E o Alckmin disse que é acupunturista, eu vou testar você na minha bursite aqui. Bem, gente, antes de falar do mutirão, eu estou com uma manchete de um jornal aqui, que é do jornal, acho que o Globo, que escreve o seguinte: jornalista americano elogia SUS após acidente no Rio de Janeiro. Esse rapaz é um jornalista do Washington Post, ele mora no Rio de Janeiro, ele foi passar férias em São Paulo, na Ilha Bela, e esse rapaz estava com o filho tendo um problema, e ele foi no carro dele buscar um negócio para atender o filho. E a porta do carro, o porta-mala, bateu na cabeça dele e sangrou muito. E ele estava sangrando quando, em pouco tempo, apareceu uma ambulância do SAMU. E a ambulância do SAMU levou ele para o hospital da Ilha Bela, e ele ficou pensando: puxa vida, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? Sabe, depois que o médico me tratar, que pedir para me pagar, o que é que eu vou fazer? Ele foi lá, trataram do filho dele, tomou 7 pontos na cabeça, enfaixaram a cabeça dele, e quando ele perguntou quanto era, ele teve a surpresa: era de graça. Então ele faz um artigo elogiando o Sistema Único de Saúde do Brasil, dizendo que se ele tivesse nos Estados Unidos o tratamento que ele teve no Brasil, certamente ele gastaria o equivalente a $10 mil. Um outro caso interessante, Padilha, que é importante você saber, a Janja teve essa semana com a embaixadora do Reino Unido. E a embaixadora do Reino Unido, aqui no Brasil, ela teve dengue. E por conta do dengue, ela teve que fazer um transplante do fígado, é isso? Do fígado. E o pessoal queria que ela fosse para a Inglaterra para fazer, e ela fez no SUS. E ela hoje é uma pessoa que rasga de elogios o nosso SUS.
Se não bastasse esses 2 casos, a gente sabe o que aconteceu na Covid, o milagre que o SUS ofereceu ao povo brasileiro. Mas, além disso, era importante a gente ter consciência de que não existe nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema como o nosso. Um sistema que eu tive orgulho de aprovar, o Alckmin, e mesmo, Padilha, interessante, eu lembro que o líder do governo Sarney, na Constituinte, era um médico da Bahia, que era de extrema-direita, não sei o que, Santana, uma coisa assim. Esse cidadão de extrema-direita, ele defendia o Sistema Único de Saúde como ninguém. Ou seja, porque em se tratando de saúde, você não tem esse negócio de esquerda ou direita, você tem pessoas comprometidas com a saúde do povo. Eu conheci o Jatene, e acho que o Jatene é um exemplo de médico brasileiro, médico, sabe, que tratava da elite paulista, mas que tratava de qualquer pessoa mais humilde, com a maior deferência do mundo, e foi também o melhor discurso que eu vi defendendo o Instituto, o CPMF, quando a elite brasileira tirou aquela contribuição do ICMS. Bem, eu estou dizendo isso porque tem uma terceira história para contar para vocês. Eu conto sempre que é importante as pessoas lembrarem que essas coisas não nascem do dia para a noite. Muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Eu estava com Padilha, com a Luísa Mercadante, com a presidenta Dilma Rousseff, numa estrada, na Via Anhanguera, no restaurante lá, almoçando, quando a gente estava discutindo a questão do mais médico. 2012. Padilha, ministro da Saúde, a gente estava discutindo o mais médico. E eu dizia para o Padilha, eu não sei se é correto implantar o mais médico agora, porque os sindicatos vão ser contra. E como foram, tá? E eu acho que o povo está precisando de mais especialista do que de mais médico. Mas foi implantado o mais médico, que foi um sucesso extraordinário. O senhor dobrou agora. E é importante a gente lembrar, quando a Dilma foi empichada, porque se a gente não cita os números, as pessoas não se lembram. E quem não se lembra não defende. Então, quando a Dilma foi empichada, a gente tinha nesse país 18 mil médicos no mais médicos. Quando nós votamos, só tínhamos 12 mil médicos. Obviamente que eu não preciso dizer que houve uma piora na saúde brasileira se tinha, num esquema de saúde, 8 mil médicos a menos do que tinha quando a Dilma foi empichada. Pois bem, nós agora já estamos com quase 30 mil médicos. Nós mais do que dobramos em apenas 2 anos e meio a quantidade de médicos que nós achamos. E nós achamos que é pouco, porque tem uma parte da elite médica brasileira que acha que a gente não precisa formar mais médicos, que acha que tem muito médico. Tem muito médico numa certa região do país, nas cidades brasileiras. Mas e quando a gente entra, sabe, no coração desse país? Quando a gente vai para a cidade de 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, que a gente vai para o norte, para o nordeste, para o sertão, sabe, tem médico? Não tem. E às vezes o prefeito não tem dinheiro para pagar. E também porque, vamos ser francos, o prefeito, o médico é um cidadão que ele também quer morar num lugar bom, ele quer morar numa cidade que tenha cinema, que tenha teatro, que tenha atividade cultural. Ele não quer, depois de se formar, ficar chique sendo médico. Eu sempre achei que médico é o cara mais inteligente do mundo, porque o vestibular de medicina é o mais concorrido. Você tem 1.000 vagas para 30 mil pessoas. Para advogado, você tem 10 mil vagas para 2 caras. Sabe, mas para médico é mais complicado. Mas na política nem sempre é assim, viu, Alckmin? Na política nem sempre o mais médico é inteligente. Então, mas é o seguinte, então essa coisa do médico é uma coisa extremamente importante, é uma coisa quase que sagrada. Então a gente tinha no Brasil essa situação. Nós precisamos formar mais médicos. Anestesista é uma profissão que, se dependesse de mim, anestesista não poderia ser político, tinha que ser anestesista, porque nós estamos precisando de anestesista. E hoje anestesista não quer mais trabalhar no hospital contratado como assalariado, não.
Ele quer fazer contrato, é que nem jogador de bola. Eu faço 5 anestesia, 6 e vou embora e acabou. Mas é uma profissão que a gente, então, Padilha, vai ter que pensar, Camilo, como é que a gente faz para incentivar a formação da anestesista, que é uma coisa, sabe, muito necessária hoje. Eu sei que no Brasil tinha problema, eu sei que no Uruguai tinha problema da anestesista, e acho que no mundo tem. Então, quem sabe seja importante a gente pensar em incentivar, companheiro, fazer. Eu não vou criar a universidade dos anestesistas, porque agora nós vamos criar a universidade dos esportes e vamos criar a universidade dos povos indígenas. Tá? Se der na telha, a gente vai criar a universidade dos anestesistas aí. Não, mas é importante a gente pensar nisso. Está fazendo residência já. Vocês sabem o seguinte, o povo brasileiro tinha um problema sério. Ou seja, o povo ia no médico, era muito mais difícil antes da gente chegar ao governo. O povo ia no médico, na UBS. Naquele tempo não tinha UPA, UPA fomos nós que fizemos também. E o povo pegava a consulta. E a pessoa mais humilde, sabe, pegava a consulta e ia na farmácia. E perguntava o preço do remédio. Simplesmente não podia comprar. Levava a receita para casa, colocava embaixo do travesseiro. A gente não pode mais falar criado mudo hoje, mas todo mundo tinha um banquinho na beira da cama, colocava a receita lá, ou colocava na prateleira, lá embaixo de um copo, morria sem poder comprar o remédio. Nós criamos o Farmácia Popular, que hoje distribui 41 remédios de uso contínuo para todas as pessoas, totalmente de graça. Totalmente de graça, sabe? Uma vez eu fiquei com ciúmes e com inveja. Eu fui para Cuba e eu tive um problema na garganta. Eu sempre falei muito rouco, mas a minha garganta naquele tempo estava mais rouca ainda. E eu fui num garganteiro lá em Cuba. Aí o cara da garganta, sabe, me deu... Eu acabei de fazer a consulta para dizer, eu saí de lá, o cara me deu um envelope que nem se estivesse entregando um saquinho de pipoca, com uns 10 comprimidos. O cara me deu, toma isso aqui, de graça. Falei, pô, o cara dá remédio de graça. Um país pobre, sendo perseguido pelos Estados Unidos há 70 anos, ainda dá remédio de graça para a gente? Por que no Brasil não pode dar? Então, Farmácia Popular é um pouco dessa origem, de que a gente pode, é só a gente querer e a gente teimar, porque sempre tem os contra e os a favor, em tudo tem. Quando eu fui criar o Farmácia Popular, tinha gente contra. O primeiro relatório que eu recebi era contrário. Eu falei, então eu vou fazer um relatório favorável. E fizemos. E criamos o Farmácia Popular. Bem, então hoje o cara não morre mais por falta do remédio. Mas o cara morre por falta de especialistas. O cidadão vai no médico, numa UBS lá em São Paulo, em qualquer cidade, ele é atendido numa UPA, sabe? Aí o médico fala assim, você precisa procurar um cardiologista. Aí ele volta no balcão, a menina muito simpática, o SUS paga bem? Não. Então, A simpatia não é por causa do salário, a menina muito simpática, atende o paciente, fala, o doutor pediu um cardiologista. Ela vai lá no computador, tecla lá e fala, olha, cardiologista daqui a 11 meses, a sua vaga. Bom, se a doença esperar, tudo bem, ela vai, mas nem sempre a doença espera. Aí ela vai, consegue chegar a 11 meses, sobrevive e vai no cardiologista. Chega lá o doutor cardiologista, examina ela, coloca ela para fazer não sei das contas lá, bota aquele negócio, manda ela falar 33, sabe, não sei o que mais que faz de exame, e fala para ela, você vai ter que fazer uma... Ecocardiograma. Ecocardiograma, ou uma ressonância magnética, uma dessas coisas chiques aí. Aí ela volta na mocinha e fala, doutora, o doutor pediu para mim fazer um ecocardiograma, uma ressonância magnética, não sei das contas. A menina volta no computador, tecla lá. Olha, daqui a 10 meses. Aí ela fica, pô, se eu viver até 10 meses, eu vou fazer. Então a gente tinha uma obsessão de fazer com que a segunda consulta e a tal da máquina fosse rápido. Não dá para esperar, gente. Nós temos que criar condições de ser rápido. Se é que a gente quer tratar da vida e não da morte. E aí, eu quero dizer para vocês que eu venho com isso na cabeça há muito tempo.
O Padilha participou comigo e da Nízia. Quando eu convidei a Nízia para ser minha ministra da Saúde, a primeira coisa que eu disse para a Nízia é que a gente precisava trabalhar para criar o mais especialista. E eu posso dizer que a Nízia trabalhou com muita competência, trabalhou, brigou, organizou, sabe? E quando a Nízia saiu, que entrou o Padilha, já tinha meio caminho andado para a gente chegar onde nós chegamos. Então, nós chegamos a uma situação extraordinária que ofereceu ao povo a possibilidade dele acreditar que ele vai viver mais. Essa é uma coisa sagrada, que é a função do médico, que é a função do enfermeiro, que é a função do pessoal que trabalha no hospital, mas também do ministro da Saúde e do Estado brasileiro. A gente quer salvar a vida. E quanto mais viver, melhor. Então, se a gente garante que a pessoa tenha acesso com rapidez, a gente vai ter um povo mais feliz. O povo descobrir as coisas. Eu, por exemplo, Padilha, descobri o meu câncer na garganta por acaso. Por acaso. Se eu tivesse demorado para descobrir, quem sabe eu não estivesse falando com vocês aqui hoje, porque tinha tido que cortar a minha corda vocal. O cara que tem uma voz bonita como eu, sem voz, não vale nada. Então eu estou falando isso para dizer para vocês que tudo às vezes leva muito tempo para a gente fazer, para a gente criar. Tem sempre um debate imenso dentro do governo. Às vezes as coisas custam dinheiro, e quando custa dinheiro, você tem que olhar superávit primário, você tem que olhar se vai gastar, tem que olhar o tal do déficit fiscal, você não pode gastar mais de... É sempre muito complicado. Nada é fácil. A única coisa fácil é o Corinthians ganhar jogo. O resto é tudo muito difícil. Então, nós agora... Hoje tem Fluminense. Nós agora é o seguinte, eu quero dar parabéns às pessoas dos estados que apareceram aqui. Paraná, Goiás, Maranhão, Pará e o DF. Eu quero agradecer aos funcionários, aos médicos, aos enfermeiros, aos motoristas, a todo mundo que trabalhou, as pessoas que estão sentadas perto das pessoas que vão ser operadas, porque, veja, o que nós estamos apontando para a sociedade brasileira? É que as filhas têm jeito. As filhas têm jeito. Eu sempre faço comparação das coisas com futebol. Há muitas vezes um time, todo mundo aqui sabe que todo time tem 11 jogadores. Goleiro e mais 10. Todo mundo sabe que quando expulsa o jogador, cria uma lacuna no time que teve o jogador expulso. Então tem um marcador a menos e tem mais espaço para os atacantes atacarem. Agora, Leila, você que é uma esportista, você que é chamada Leila do vôlei, veja, quando alguém é expulso, se os outros que ficarem dedicar 10% a mais de esforço, a gente supre aquela falha. Se os novos jogadores que ficarem em campo dedicarem a correr 10%, a gente supera a falta do cara que foi expulso. Acontece que as pessoas não querem correr. Está lá um espaço vazio, ninguém quer preencher. O que nós estamos provando com esse mutirão? Que eu acho, Padilha, uma coisa extraordinária, e eu sou muito grato à ideia. E depois a gente tem que mudar esse nome aqui, EBSER, parece um nome holandês, uma coisa grega, sabe? Empresa Brasileira de Saúde Hospitalar. Não é possível, tem que ter um nome mais digerível, sabe? Uma coisa minhocão, qualquer coisa, saudão. Uma coisa, então, vou te contar, o cara... Eu vou contar, eu não sei o cara que... O comunicador que criou isso aqui na época que foi criado, sinceramente, de comunicação não entende porra nenhuma. Esse é o dado concreto. Então, nós temos que fazer um nome mais popular para uma coisa tão extraordinária como essa. Porque mutirão, estava a Janja me ensinando aqui, a palavra mutirão não existe no mundo. A palavra mutirão é uma palavra tupi, é uma palavra brasileira, é uma palavra indígena. Então, eu fui agora na França, não sei se você sabe, eu fui homenageado na Academia Francesa de Letras, porque eu coloquei uma palavra chamada ismo. Ismo. O que é o multilateralismo?
Eles não conheciam a palavra multilateralismo, multilateral, mas o ismo não tinha. Então, pode dizer que o Lula foi na Academia Brasileira de Letras colocar o ismo lá. Então, está lá homenageado, gravado. E agora veio aí o índio, eu não sei se foi, quem foi. Mas é uma palavra indígena para um mutirão que o mundo não conhece. Eu agora vou esnobar. O Sul Global vai criar um dicionário mundial a palavra mutirão. Mutirão para acabar com guerra, mutirão para acabar com a matança da faixa de Gaza, mutirão para fazer muitas coisas. COP30 é mutirão. Hein? A COP30 é um mutirão. Sabe, na COP30 vai ser um mutirão. Sabe? Então é o seguinte, por que eu estou disso para passar açúcar na boca de vocês? E dizer o seguinte, Padilha, e dizer, doutor Obecer, e dizer, Camilo, que é o seguinte, a gente paga hora extra, agora é o seguinte, a gente vai ter que fazer mais. É isso aí. Enquanto a gente não tem todos os médicos que o Brasil precisa e todos os hospitais, o nosso pessoal universitário, nós vamos ter que fazer mais a bem do povo brasileiro. Então eu fico pensando, primeiro eu acho maravilhoso 29 mil atendimentos hoje. Bom, como aqui em DF teve mais, pode até ser mais. Mas aqui pode fazer muito mais. Mas eu estava dizendo para Deus, nós temos que mapear quais as sequelas mais sofridas do povo, sabe? Se é apendicite, se é vesícula, se é qualquer coisa, e a gente fazer mutirão para acabar com isso. Fazer mutirão para acabar com isso. Porque hoje, por exemplo, tem não sei que estado aí, 2 indígenas que andaram 400 quilômetros de carro, mais 400 de canoa, para fazer uma operação da vesícula. Gente que está sofrendo há 2 anos. Não tem sentido, gente. A gente deixar um cara sofrer 2 anos por causa da vesícula. Então, Padilha, eu acho que seria um desafio para nós mapear quais as coisas, sabe, que nós temos mais acumuladas e a gente fazer mutirão, não uma vez a cada 3 meses, mas quem sabe a gente dedicar um mês inteiro de mutirão, por exemplo, para tratar das doenças de mulher. Quais são as doenças da mulher? Então vamos fazer um mutirão. Vamos dedicar um mês para pegar todos os problemas e vamos acabar. Depois, mais um mês para pegar um velhinho como eu assim e cuidar também. O meu já é caso de geriatria, então é mais demorado. Então, gente, eu acho que isso que está acontecendo no Brasil é apenas a demonstração de que se a gente quiser, a gente faz. Não existe, na minha modesta opinião, nada que a gente não tenha condições de fazer se a gente quiser. O que a gente não pode é colocar dificuldade antes de colocar facilidade. Sabe aquele cara que você fala, vamos fazer? Ah, não dá. Ah, por que não dá? Porque não dá. Ah, não dá porque não dá. Sabe, pô, tem que dar, gente. Tem que dar, nós temos que ser persistentes. Senão a gente não resolve o problema do país. Senão vai cada dia mais acumulando, cada dia acumulando. Você tinha 18 mil médicos, caiu para 12 mil médicos. Quantos hospitais universitários nós já fizemos? Vamos fazer 13 no final do segundo. Até o final vai ter mais 13 do hospital universitário. Mais 13. Porque também não cuidavam disso com carinho. E os hospitais universitários têm que ser a vanguarda. Tem que ser a Fórmula 1, sabe, no tratamento da saúde. Ou seja, nós temos que fazer, é por ali que a gente começa. Está todo mundo com muito tesão, uma meninada jovem, todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo residência, todo mundo quer se acertar. E nós temos que pegar essa energia dessa molecada. E a outra coisa importante, Janja, você viu que a maioria é mulher. Eu acho que nós temos mais médicas do que médicos hoje. Hoje já. Isso é uma bênção, gente. Desde ano passado. Isso é uma bênção. A gente ter as mulheres assumindo as tarefas responsáveis desse país. Você veja o negócio, eu fiquei feliz uma vez que eu fui numa fábrica, na Nuclep. Na Nuclep encontrei mulher trabalhando de soldadora. Soldadora, no tempo que era metalúrgico, era uma profissão insalubre. Mulher não poderia. Encontrei mulher de ferramenteira, mulher de torneira mecânico. Eu achei extraordinário. Hoje, mulher soldando o casco de navio, que é uma solda muito especial. Não é qualquer soldador que consegue, sabe? Mulher senadora. Mulher.
Então, deixa eu lhe falar uma coisa. As mulheres estão ocupando um espaço extraordinário no mundo. Tem que ser também na política e tem que ser em todas as áreas. Portanto, Padilha, eu sou obrigado a olhar no som de da câmara do Stucker, porque talvez só ela me dê um close aqui, bonito, sabe? Eu sou obrigado a dizer assim, ô companheiro Camilo, parabéns pelo trabalho dos hospitais universitários. Companheiro Chioro, parabéns pela nossa empresa EBSER, que é a Empresa Brasileira de Saúde Hospitalar. E parabéns, Padilha, pelo trabalho que você está fazendo no Ministério da Saúde. Se a gente continuar assim, a gente vai acabar com a fila nesse país. Muito obrigado, gente. Boa sorte às pessoas que estão tratando. Boa sorte a Curitiba, a Goiânia, Belo Horizonte, Belém e São Luís do Maranhão. Um beijo no coração de vocês. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. 45. Será que eu consigo? Será que eu consigo, meu Deus? Fazer 4 a gente pode fazer. Tá aí, agora 1h21 no horário de Brasília. Você acompanhou aí ao vivo a participação do presidente Lula, que acompanhou esse dia, o Dia E de mutirão para atendimentos de saúde à população. A ação é simultânea em todo o país, estão programados mais de 29 mil atendimentos, são 1.900 cirurgias eletivas, 4.500 consultas especializadas